tarde, meu nome é Catiane Barbosa, sou aluna do curso de Filosofia pela UEMANET. Estou aqui para expor as minhas reflexões sobre o filme Narradores de Javé. Bom, esse filme ele retrata a história de um pequeno vilarejo chamado Javé, na pequena cidade do interior da Bahia. Eles estavam passando por um grande apuro, porque ali ia chegar uma represa que iria inundar todas aquelas casas. E qual foi a solução a ser tomada? Existia somente um carteiro naquela comunidade que sabia escrever, que era responsável por mandar as cartas, por receber as cartas. Só que o que aconteceu? Ele havia sido expulso por algumas coisas de errada que ele havia feito, que a comunidade não concordava com ele. Mas qual era a grande solução naquele momento? Era chamá-lo de volta, porque a maioria das pessoas ali não sabia escrever. Como que eles iriam fazer uma obra? Porque eles precisariam fazer uma obra, porque somente as cidades que eram tombadas, que existia alguma coisa de chamar atenção, uma coisa considerada famosa, ali não poderia ser construída ali uma represa que iria inundar, que iria tomar de conta de todas aquelas casas. Então o líder daquela comunidade saiu para falar com o líder daquela represa. Foi o que ele disse, que para não ser destruída aquela cidade, precisaria ali ter algo que chamasse atenção, precisaria ali aquela cidade agora ser famosa também. Então eles resolveram fazer aquela obra, resolveram escrever, contar a história daquele povo, contar a história daquela pequena cidade. Então o que nós podemos aprender, o que eu tirei de lição? Eu quero elencar, junto com a matéria Filosofia da História, o que eu posso dizer é que a história, ela levanta propósito. A história, ela conta por si própria as nossas escolhas, aquilo que fazemos. E a gente sabe que aquela cidade estava passando por um grande problema, porque ali as pessoas não tinham mais união, ali as pessoas viviam individualmente. E ali, com a chegada daquela represa que iria ser construída, aquelas pessoas passaram a estar ali unidas com só propósito, ou seja, a história, ela une pessoas. A história, ela une propósito. A história, ela une escolhas. Então, o que eu pude entender foi isso, elencando junto com a nossa matéria, da nossa primeira unidade, que fala a respeito da filosofia da história. Ali eles estavam passando por um grande problema, mas ali, naquele momento que eles estavam se unindo, eles estavam tentando fazer ali aquela obra antes que aquela represa fosse construída, antes ali que tudo fosse de água abaixo, como era o propósito. Eles tinham um grande problema, desigualdade social. Eles tinham ali um grande problema, que era o analfabetismo. Mas, naquele dado momento que eles resolveram se unir, então ali aquela história passou a ser o protagonista daquele filme. Então nós sabemos que nós devemos, de certa forma, colocar a história em evidência. Então, essa matéria Filosofia da História, ela é muito importante. Não dizendo que as outras não são, mas ela é muito importante, porque ela tem esse propósito de levantar, de fazer com que nós venhamos nos entender, nós mesmos, todos os dias, o que nós fazemos, o que nós iremos fazer, quais são os nossos propósitos. Então, foi dessa forma que eu pude entender. Eu espero que você também, ao ouvir esse vídeo, você possa entender também, você possa compreender que a história, a nossa história, ela é muito importante. Foi a lição que eu tirei, que ali a história contada, uma história sendo contada por outra história, ela se tornou ali a protagonista. E ali, aquela história daquela cidade, daquele vilarejo, conseguiu unir pessoas, conseguiu unir sonhos. Ali eles estavam batalhando juntos. Por mais que eles não tenham encontrado êxito, sucesso, mas o primeiro passo foi unir ali sonhos, ideais. Então a história, ela promove isso em nossa vida. Então é importante que nós venhamos entender de fato e de verdade. Então, desde já uma boa tarde, eu espero que eu tenha sido clara e que eu possa passar essa mensagem, que foi o que eu entendi. Tchau!